E aí, pessoal, tudo bem? Começando mais um Energy Channel aqui. Hoje recebendo aqui o famoso Sidney Piranga, o professor Sidney Piranga e o Vitor Catribe. É isso, Vitor? Isso, correto. Seja bem-vindo, Sidney. Tudo bem? Agradeço. Tudo bom, Ricardo? Assim, através de você, né? O nosso lá, todo o seu público que lhe atende, né? Que lhe assiste no Energy Channel, tá? E hoje a gente está vindo com uma novidade bastante interessante para o mercado, viu, Ricardo? Eu tô sabendo e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Quando a gente fala dessa nova planilha, né? Eu queria entender melhor isso e o público também entender o quanto isso pode ajudar o mercado. Então, Ricardo, a gente sabe que hoje, né, diante aí dos desafios que o mercado de GD está enfrentando. Primeiro foi inversão de fluxo, agora a gente está enfrentando assim uma disputa quase semanal, né, em relação à regulação. Então nós tivemos aí, né, há 2 semanas a MP 1300, tá? Que a MP 1300, ela não trazia no seu texto original nenhum problema para a GD, que ele tratava exatamente da tarifa social. Só que ele recebeu quase 700 emendas, né? E Uhum. entre essas emendas, tinham emendas que davam plenos poderes à ANEEL, inclusive de modificar, né, a questão da GD1, tá, da GD2, tipo assim, você começar a pagar créditos, né, de parcelas da tua fatura de energia até da GD1, tá? Caramba, quer dizer, isso muda Aí o que todo o acontece? direito adquirido Todo o direito adquirido de pela quem Lei conseguiu lá atrás. 14.300. É. Então, a medida provisória, tipo assim, a medida provisória o quê? É uma medida tomada pelo governo federal que tem validade de 120 dias. Para ela tornar-se perene, eterna, ela tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional, tá? Uhum. Então, a 1.300, para você ter ideia, foi votada no último dia, né? Então, foi votada e foi, não, o GD, né? A GD venceu essa batalha. A GD foi vencedora, né? A gente conseguiu tirar todas as emendas que eram, né, um obstáculo para o mercado continuar, mas agora tem a 1.304. E tem outras que estão por vir aí, né? Tem a 1.307, 1.308, que são emendas que no seu texto original não trazem nada contra a GD, mas quando eles recebem emendas, podem ser que uma dessas emendas passe e prejudique o mercado. Então, o mercado está praticamente o quê? Sinalizando para quê? Para sistemas híbridos com bateria. Por quê? A bateria tá, inclusive chamada pelo mercado de canivete suíço. Uhum. Por quê? Porque ela tem uma série de vantagens, né? Ela tem uma série de aplicações. Você pode, inclusive, empilhar, que a gente diz empilhar receita, né? Que é um termo que é usado internacionalmente, que é o quê? Você usa a bateria para mais de uma aplicação junto a uma carga ou mesmo de forma autônoma, né? Então, nós estamos aí sendo discutida essa regulamentação através da consulta pública 39 de 2023, nós estamos na fase 2, tá? Então, essa consulta pública, ela está se focando muito nas aplicações da frente do medidor, que são aquelas aplicações junto à rede de transmissão, distribuição e a geração, principalmente, de fontes intermitentes, tá? Que precisam uma potência despachável que hoje não tem. E a bateria vai dar essa potência despachável. No mercado o BTM, que é Behind the Meter, atrás do medidor, isso já está pacificado porque a Lei 14.300 já diz, no seu artigo 2º, que as concessionárias são obrigadas a homologar micro e mini geração com armazenamento de energia. Tá? Nós temos a regulamentação da ANEEL também, que é a 1059. Nós temos portaria do IMET 140, né, que faz a certificação dos inversores híbridos das baterias de lítio. Tá? E nós temos já as normas técnicas das concessionárias. Praticamente todas as concessionárias têm normas técnicas para o quê? Para exatamente atender aos pedidos de orçamento de conexão de sistemas híbridos com bateria. Tá? Uhum. Agora, bateria não é, tá, uma receita de bolo tão simples como era no solar, né? No solar todo mundo sabia, até quem não era da área, sabia fazer o cálculo, né? Você pegava o consumo mensal, dividia por 30 dias, dividia pela radiação, as perdas, pronto. Exato. Bateria é diferente, porque dependendo da aplicação, tá? Você precisa saber exatamente o quê? O perfil da carga do cliente, tá? E esse perfil, veja bem, ele modifica conforme a atividade que é desenvolvida naquela unidade consumidora. Se for um cliente residencial, um perfil, se for um cliente comercial, é outro, se for industrial, é outro. Se for uma aplicação de serviço ancilar, é outra, porque essa aplicação às vezes não tem ciclagem diária, dependendo do serviço. Então, tem várias aplicações. Então, não é só um dimensionamento como a gente fazia no solar. Então, para isso, a gente desenvolveu uma planilha que faz todas essas aplicações e faz em todos esses mercados, tá?
Então, Ricardo, eu não conheço uma planilha como essa que a gente desenvolveu, tá? E essa planilha a gente disponibilizou faz 2 semanas, tá? E aí a gente está fazendo agora, né, essa promoção da planilha por um preço bem abaixo do que realmente ela vale, entendeu? Que é nesse momento de lançamento. Nos primeiros 30 dias, né, a gente está agora com um pouco mais de uma semana que a gente lançou. Depois, com certeza, esse preço vai ser corrigido. Então, a gente queria Tá. aproveitar esse momento para apresentar ao mercado a planilha. Tá, então essa planilha ela vai ajudar o desenvolvedor de projeto, o projetista ali, a acessar mais fácil os dados para chegar na formulação ideal para cada tipo de projeto. Ou seja, vai ter Exatamente. dados de cada tipo de carga, então isso vai ser muito mais eficaz no dia a dia do projetista para ele entregar um projeto ali rapidamente. E você citou um ponto muito interessante. Quando a gente fala que o armazenamento ele é a linha de frente de defesa das renováveis. Eu vejo muito como isso, né? Por quê? Porque exatamente nesse ponto a gente está tendo um ataque de outras fontes energéticas o tempo todo. E, obviamente, cada um vai defender o seu ponto de vista, o investimento, o que é melhor? O melhor é o melhor para o consumidor. O melhor sempre vai ser o melhor para o nosso planeta. Então, nem sempre o melhor para o cliente final e para o planeta vai agradar ali quem ganhava com energia há muito tempo. Né? Então, esse é o novo e o consumidor tem que entender que o novo é exatamente você produzir, né, conseguir ter acesso à produção de energia que vai ser a sua energia produzida. E até então a gente tinha como produzir, mas não tinha como estocar essa energia. A gente Exato. tinha que ser um parceiro da concessionária de energia. E nem sempre a concessionária de energia, abertamente falando aqui, ela quer ser um parceiro disso, porque ela ganha na energia. Ela ganha, ela fala que não, mas ela ganha sim com o modelo antigo de produção de energia. E aí Exatamente. vem, então, muito bem-vindo essa planilha, né, para a gente falar para o consumidor também ficar esperto o que está acontecendo com o mercado, para o projetista falar assim, muita conversa por aí que eu escuto o tempo todo, né? O Vitor, Sidney, o mercado morreu, o mercado não sei o quê, agora com a 13, não sei o que. Calma, se você mudar a sua chave mental de o que oferecer, sempre vai ser vantajoso oferecer você ter a sua própria energia. Independente do que aconteça daqui para frente, das brigas que vão acontecer com o mercado. E se você puder estocar isso, obviamente que você vai ter o controle. É isso? Exatamente. Na energia, né, é um item básico. Uhum. Então, em todos os países do mundo, né, a energia, né, assim, um item básico que, inclusive, ele promove, né, o desenvolvimento, ele promove o desenvolvimento não só econômico, mas social também. Imagine você, que a gente ainda tem hoje, né, lá na Amazônia, algumas comunidades que não têm energia. Realmente ele não consegue produzir, às vezes não consegue nem sobreviver, dependendo, né, da atividade econômica que ele desenvolve lá. Então, eu tive uma época lá na Amazônia, fazendo alguns projetos, né, em comunidades ribeirinhas, e você vê como, assim, aquela comunidade há 50, 100, 200 anos, tá? Praticamente não desenvolveu nada, principalmente porque não tem energia. Assim, é um item básico, tá? Uhum. Porque, tipo assim, às vezes o cara tem uma produção extrativista ali, né? Vamos supor, tem o açaí, tem outros tipos, tem o pescado, tem a mandioca, mas não tem como aquele açaí ele produzir a polpa, né? Então ele vende in natura, então ele vende muito mais barato. O atravessador termina ganhando muito mais do que ele. Uhum. Então é assim, a energia é um bem que é primordial, tanto para as pessoas como para as empresas, né? E aí acho que a bateria vem aí exatamente para o quê? Para dessa vez, viu, Ricardo, a gente, tipo assim, a gente assinar a nossa independência. Então todo mundo dizia que a GD era independência energética. Não é, porque você depende da concessionária. Mas com a bateria, agora é independência, porque você não vai depender mais da concessionária. Não é que você vai desconectar com a concessionária, mas a concessionária vai ser o teu backup, é quando alguma coisa dá errada, Uhum. né? Então, Exatamente. acho que a nova onda da GD é os sistemas híbridos. E outra coisa, quem está acreditando ainda no mercado ainda vai ter muito sucesso aí pela frente. Com certeza. E então é colocar realmente, né? Hoje eu falei com o Carlos Evangelista e um abraço para o Carlos, e ele falou exatamente isso: colocar o consumidor como protagonista. E essa é a hora para fazer isso. Agora, Vitor, eu quero que você fale um pouquinho. Você, junto com o Sidney Piranga, foi o responsável por desenvolver também
essa planilha. Essa planilha vai ajudar muitos profissionais, muitas empresas, né, que precisam desse apoio tecnológico para falar assim, tá, o que que eu posso fazer com essa planilha? Explica para a gente, Vitor. Obrigado. Boa tarde, né? Então, essa planilha vem para facilitar a vida de quem trabalha nesse mercado, né? Então, assim, eu já me peguei, o Cisne já se pegou também nessa situação de ter que dar um orçamento, dimensionamento de maneira mais rápida, né? Mais ágil ali para o cliente. E a gente basicamente juntou várias informações que a gente tem no mercado, né? Fez um tratamento de dados complexo, né? A gente pegou as curvas de carga distribuidora, a gente pegou os aparelhos, bancos de dados do Procel, dados meteorológicos, então a gente combinou tudo numa ferramenta única para proporcionar ao profissional da área fazer esse dimensionamento de maneira rápida e ágil, né? O correto aí, o Cisne pode falar depois melhor, a gente fazer, levantar a carga direitinho, mas às vezes o integrador ali, ele não tem esse tempo, né, de você ir lá no cliente, fazer uma visita. Às vezes o cliente pode até ter outro estado, né? Uhum. E se você quer dar ali uma estimativa, né, um dimensionamento ali ágil, e dependendo do que ele precisa, a gente consegue com essa planilha baseado nas curvas de cargas da distribuidora por modalidade, né? Então a gente tem curva de carga A4, B1, B2 e B3, né? Então você consegue ter uma estimativa ali muito boa para depois refinar esse dimensionamento se você tiver acesso, né? Quando você tiver acesso ali aos dados do seu projeto. Sim, isso é interessantíssimo. Vai poupar tempo, esforço, né? De você. E assim, principalmente, que é o que a gente estava falando aqui, isso não é mais uma receita de bolo, não é mais uma receita de padaria que você vai lá, falar, são seis placas, mais o inversor, ok. Eu acho que se você errar no dimensionamento com o armazenamento, os riscos são maiores. Então, vale a pena aí ficar de olho aí, né? Uma ferramenta a mais no seu dia a dia ali para facilitar e fazer o negócio acontecer ali em duas vias, vamos dizer assim, né? Quando você tem ali uma planilha mais o seu conhecimento, você vai checar essas fontes e, obviamente, que a gente não está transferindo uma responsabilidade para outra. Ah, vou comprar planilha, você não precisa saber nada e você vai sair dimensionando. Não, não é isso. Estamos falando de profissionais que sabem fazer, mas é uma ferramenta auxiliar para que esses profissionais tenham mais rapidez e fluidez ali no seu dia a dia. É isso, né, Vitor? Exatamente, exatamente. A gente tem um conhecimento aí do Cisne de mais de 30 anos no mercado, né? Então, assim, a gente tem um rigor técnico, né? A gente tem os dados de mercado, né? Como eu falei, dados do Procel, dados de fabricantes de bateria, né? Tipo, a gente pegou os datasheets aí mais atuais dos principais fabricantes no Brasil e consolidou tudo para simplesmente você ganhar tempo e agilidade, né? No seu dimensionamento. E assim, né? Dentro do mercado brasileiro, né? A gente pode até ter ferramentas ali voltadas para o mercado internacional, mas a gente está fazendo com os dados do Brasil, né? Com os fabricantes que atuam aqui, com os dados de temperatura daqui, né? Com as curvas de carga daqui, né? Voltada para a realidade do Brasil. Maravilha. Então, vou fazer um convite aqui para o telespectador que vai chegar nessa matéria aqui do Energy Channel. Se você quiser participar, fazer algum comentário, alguma pergunta sobre a planilha, esse lançamento aqui, que o Energy Channel também vai colocar aqui o link abaixo para você ter acesso à compra dessa planilha, com valor diferenciado, um valor especial, que é o lançamento dessa planilha. Então, pode ser, Sidney? Posso colocar aqui embaixo o link? Pode. Não, pode colocar, inclusive esse preço aí é dos primeiros 30 dias, né? Nós estamos ainda com 10 dias, tem muito tempo aí. Praticamente até o final de outubro nós vamos manter esse valor, tá, Ricardo? Mas, Uhum. Ricardo, a gente queria dar só uma palhinha para o Vitor apresentar a planilha. Você vê Maravilha. que é muito rápido, eu acho que 5 minutos dá para a gente fazer um dimensionamento. Fica à vontade, Vitor. Dá para a gente fazer o básico aqui, né? Deixa eu compartilhar aqui a tela, Ricardo, só um minutinho. Tá, para a gente ter uma ideia, né, como que é isso na prática ali, o que que é exatamente que Exato. eu estou vendo Com nessa planilha. certeza. Peraí, só um minuto. Ricardo, a gente colocou aí dentro banco de dados solarimétrico do Brasil todo, de todas as cidades. Então você consegue dimensionar o Vocês fotovoltaico, estão, tá? vocês O estão ouvindo fotovoltaico aí, e pessoal? colocamos os bancos de dados das curvas de carga das distribuidoras. São curvas de cargas médias. Uhum, Seria como se fosse um dimensionamento preliminar, tá? E aí legal. depois nós temos o Ah, dimensionamento definitivo, que é usando realmente os equipamentos da instalação. Mas eu vou deixar para o Vitor explicar. Tá, não, tranquilo. Você está vendo aí, Ricardo? Vocês estão Tá, vendo? ok. estamos vendo. Ok, né? Então,
Basicamente, a gente tem uma tela de introdução, né? A gente tem umas instruções que a gente sempre recomenda dar uma lida nela, né? Antes de começar o dimensionamento, né? Então, assim, a gente tem, primeiro, né? Todos os estados do Brasil, então a gente pode escolher aqui um estado que a gente deseja fazer o dimensionamento, né? A gente vai deixar aqui São Paulo. Quando a gente bota a cidade, ele também tem as distribuidoras, né? Ou permissionárias. Uhum. Logicamente, né? Quando a gente tem as permissionárias têm menos dados que as distribuidoras maiores. Então a gente, até para exemplo aqui, né? A gente vai buscar aqui uma distribuidora maior. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, nosso Ceará aqui, no meio do Cisne, né? A gente pode pegar como se fosse Calcaia, né? E no Ceará, e a gente tem a curva de carga. Então, a gente pode pegar aqui B1, A4, B2, B3. Eu vou mostrar primeiro o método que a gente chama de curva da anel, né? Então, quando a gente clica aqui, curva anel, a gente já tem a curva de carga média, né? A gente pegou a média dos últimos 3 ou 4 anos, aí depende da disponibilidade dos dados, né? Para fazer uma curva média, digamos assim, né? Então, vamos botar aqui, na verdade, um A4, para a gente fazer um time of use. Então, a gente colocar 4, né? A gente tem essa curvazinha padrão A4, com consumo um pouco mais industrial ali. Consumo, a gente pode escolher o consumo, vamos colocar 18 mil kWh, o fator de potência médio, né? Porque como a gente não tem as cargas, a gente estima o fator de potência nesse momento. Quando a gente escolheu aqui os dados, né? A gente utiliza a carga da ANEL, vem para de dimensionamento, a gente coloca perdas do sistema, né? A gente tem os dados default, que você pode manter, né? 10% ele é um valor utilizado no mercado. Potência dos módulos aí de 550, que é o que a gente vê bastante hoje. Eficiência do inversor. Se for aplicação de alta tensão, então a gente pode botar um time of use, que é a aplicação, digamos assim, para A4 que faz mais sentido financeiramente, né? Logicamente depende das tarifas, contrato de mercado livre, enfim. E a gente vai escolher aqui, a gente tem um banco de dados aí da IE, UCB, Fox, Canadian, Solax, Huawei. Isso aí são o banco de dados de bateria, viu, Ricardo? Isso. A única coisa que a gente tem que se atentar aqui é que tem os BES e as baterias, né? Logicamente, o BES vai ser para aquele consumidor que tem uma carga maior, né? E as baterias, né? Para uma carga um pouco menor. Nesse caso aqui, a gente pode escolher baterias, né? A gente vê que está com. A gente tem um fator de sobredimensionamento aqui, que é para levar em conta degradação, esse tipo de coisa. A gente coloca também valor 10% no padrão, então a gente tem. Esse dimensionamento está aqui em negrito, né? Então a gente tem 15 módulos, 72 kWh e 36 kW de potência. Né? Isso aqui é feito por trás da planilha, né? Toda a inteligência. A gente tem o sistema aqui, né? Então, a gente tem o fotovoltaico calculado, energia gerada em pessoa, consumidor, e a potência do BES, e um dashboard de resultados. Ou seja, né? A gente vê aqui os fatores críticos, curva de carga original. Aqui é o que vem do grid e o que é injetado no grid, né? Então, a gente tem a curva de carga original, a energia solar aqui fazendo a injeção, né? Fazendo ali o balanço de carga com a energia consumida. O time of use, ou seja, né, todo o deslocamento sendo compensado pela bateria. A gente consegue ver aqui exatamente, né? Então, que é o fato carga da bateria. A partir do momento que ela carrega, né? O solar passa a injetar mais e aqui é a descarga dela. Que legal, hein? Que legal, hein? E Tô se a gente orgulhoso de voltar você. aqui, Olha, os dois super inteligentes, hein? Parabéns, hein? Olha, Gostou aí, Ricardo? Ricardo, gostou? esse aí é só o dimensionamento preliminar. Nós vamos trabalhar agora com o outro. É. Aí, ó, vamos botar aqui, sei lá, Pernambuco aqui, certo? Vamos ver aqui. Pernambuco, não vamos botar São Paulo, porque eu já deixei uns dados prontos aqui, sabe, Ricardo? Mas pode ser outro estado. Então a gente vai fazer agora como se fosse um residencial para autoconsumo, né? Então, outra aplicação, né? A gente tá. muda ali, como o Sidney fala, né? Canivete suíço. A gente tem aí uma aplicação totalmente diferente, né? Então, São Paulo, eu tenho que mudar aqui a cidade.
Nesse caso, a distribuidora não vai fazer tanta diferença, porque eu vou trabalhar a planilha de carga para um residencial. Tá. Então, a gente só vai escolher aqui um B1, que seria um residencial, né? Só para deixar tudo certo. E aqui, a gente vai colocar os nossos equipamentos. A gente tem ar-condicionados, a gente tem bombas, iluminação LED, a gente tem Aí, Ricardo, a iluminação gente fluorescente. pegou as especificações técnicas do site do Procel, que tem todos os modelos. Vamos supor, você está fazendo levantamento de carga no cliente residencial. Aí você vai dizer, perguntar para ele, ó, tua geladeira, qual é a marca, a potência. Isso. O cara não vai saber. O cara vai Uhum. dizer assim, rapaz, minha geladeira é Consul 300 litros, não sei quanto é que ela consome, não. Sim. Aí eu boto Consul 300 litros e vai trazer exatamente o modelo, entendeu? Ó, por exemplo, ó, no ar-condicionado, que a gente tem, acaba tendo mais dados do ar-condicionado, certo? Sim. Então você pode botar raio-wall, piso, teto, capacidade, né? Com a capacidade aqui desse raio-wall. A gente botou aqui 3 ar-condicionados, né? Um de 15. Aí você coloca aqui, por exemplo, o horário, meia-noite, O horário 7 da de manhã. funcionamento e É. desligamento. Uhum. O ar-condicionado, como ele vira à noite, a gente tem que colocar 2 vezes, né? Sim. Mas o restante, ó, por exemplo, lâmpada de LED. A gente coloca liga às 18, desliga às 10h30. E a gente coloca como carga crítica aqui, ó, dependendo. A gente pode colocar aqui ou aqui, ó. Quando a gente clica aqui, ele faz o cálculo da carga crítica. A gente tem, por exemplo, relação corrente partida, corrente nominal. Uhum. A gente tem o fator de potência, né? Logicamente, por exemplo, ar-condicionado aqui é 0,92. Fator de utilização, se for um inverter, tem um fator de utilização maior. A gente tem também, vem os padrões, né? Mas, lógico, tem equipamento diferente, você pode mudar isso aí. Geladeira, né? Como o Sidney falou. Qual o tipo, frigobar, congelador, refrigerador, congelador, a temperatura média, né? Que isso que vai influenciar o consumo. Se eu Uhum. estou na região mais amena, 24. Se eu coloco 32, eu já tenho um consumo maior da geladeira, né? Porque eu tenho mais troca térmica, né? Como o Sidney falou, já tenho mais uma precisão disso aqui. Máquina de lavar, eu coloco aqui, ele faz por ciclo, né? E outras cargas, né? Logicamente, se tiver um laptop, uma luminária, ventilador, tudo que não está especificado, micro-ondas, Uhum. né? Porque o Procel também tem um banco de dados ali. é, Algumas coisas não tem tantos dados, né? Então a gente pegou ali os principais que afetam mais. Então, quando a gente finalizar aqui, Ricardo, a gente preencher aqui todos os equipamentos que a gente tem, ele calcula potência aparente, potência de pico e energia, a gente coloca utilizar, volta para essa telinha aqui, né? É a mesma coisa, só que agora a gente vai mudar a aplicação. Então a gente está em baixa tensão, a gente coloca um alto consumo de 60%, né? Ou seja, tudo que está fora da minha hora de energia solar, eu vou abater 60%. Uhum. Então aqui eu coloco sobre dimensionamento, quantos módulos eu vou ter. Venho para o meu dashboard e eu tenho minha curva de consumo aqui. Eu tenho a curva de consumo e eu tenho a indicação do equipamento certinho que vai ser. Exatamente. Ele vai dizer o É, inversor, a potência, a bateria, a capacidade de energia que tem na bateria, né? Tudo ele isso. vai dar aí. Como eu estou falando de aplicação residencial, às vezes um módulo, 2 módulos é suficiente, né? Se a gente voltar lá, quiser fazer, e se fosse uma casa maior, né? A gente pode simular, né? Outras, mas com esse levantamento de carga que a gente fez, né? Essa curva de carga aqui, que é uma curva ali que começa de manhã, né? O pessoal sai para trabalhar, digamos assim, né? Durante o dia, volta à noite, tem um pico de consumo. A gente teria esse desenho, né? Injetando aqui durante os horários que não tem energia solar. Produção de energia e o consumo. Isso. Aí, Dá logicamente, um tem um zoom pouco aí menos para a gente ver a tela toda, Vitor, que tá. Só botar um pequeno. zoom, diminui o zoom, diminui o zoom. Ah, tá bom. Sim. Que a gente vê na tela só, né? Melhor. Ah, isso. Muito legal, muito bacana. Parte de carga crítica aqui, né? Potência de pico. É, Logicamente, pode não atender isso aqui. Depende do seu desenho é. de carga, do que é que eu seleciono como carga Porque, crítica. exato. Porque, Ricardo, a carga crítica é o seguinte: quem compra bateria, vamos supor que você tem aí o seu sistema solar na sua casa. Uhum. Você quer uma bateria não só para pagar, né, para não pagar a tarifa fio, se você for GD2, ou
principalmente agora que está acontecendo muito em São Paulo, é para um blackout. Pô, saiu um Tá? blackout e aí eu quero bateria para backup. Ou Então, quando a gente seja, fala carga crítica, a o que gente acontece? separa as cargas, né? O que é Exato, carga que pode ser desligada no momento que exato. você Aí você não vai tem uma dizer, comunicação. exato, você vai dizer assim, ó, se falta energia, eu quero o ar-condicionado no meu quarto, eu quero a geladeira, eu quero a TV e o roteador da internet. Pronto, não precisa a casa toda Sim, funcionar. Então nós vamos Isso. dimensionar a bateria. Aí o que acontece? Naquela tabela de equipamentos que a gente viu, lá tem um flagzinho de carga crítica. Aí sim, você vai escolher, tá vendo aí, ó? Se é carga crítica ou não é carga crítica, ele já vai dizer quanto a bateria vai atender, entendeu? Quando exato, houver exato. uma falta E de energia. outra, e carga crítica, para cada um é uma carga crítica, né? É, Normalmente, não, assim, exatamente. se eu estou falando de um lugar de vacinas, o que que é carga crítica para eles ali, né? Na questão de Isso. vai ser coisas são cargas diferentes. Agora, para uma Exato. casa, são outra, Exato. né? Então vai mudar de um para o outro, de um consumidor para o outro. Mas excelente, a planilha vai, de novo, não é para você só se apoiar na planilha e não ser Hum. uma pessoa do mercado. É uma pessoa É, que sabe o que está fazendo e vai usar a planilha para facilitar seu dia, né? exatamente. Não é para sair fazendo aí só com a planilha. Mas a planilha vai ajudar muito, muito mesmo o Foi. desenvolvimento de projetos, né? Exato. Bacana, É, gente. Então, talvez. Ah, não, desculpa, pode falar, não, Ricardo. Aí. a gente está chegando ao fim do nosso vídeo aqui. Eu quero que vocês deixem as considerações finais aí, porque a gente vai deixar o link aqui para quem quer adquirir a planilha. E outra, só uma pergunta para a gente fechar. Se surgir novos fabricantes, novos modelos, a planilha tem a ideia de ser atualizada a cada ciclo? Sim, sim, a gente tem uma ideia, né, Cisne, desculpa, de atualizar a planilha a cada 5, 6 meses, né? Uhum. À medida que o mercado for atualizando. E, logicamente, eventuais melhorias, né? Se tiver É, algum item a ser corrigido, né, a gente vai, né, sempre é, verificando ela e lançar atualizações, né? exato. Sempre que possível. Outra coisa também é que o próprio usuário ele pode incrementar, né? A bateria que surgiu no mercado, ele acrescenta lá. Legal, bacana. Show de bola. Então é isso aí. Então eu vou agradecer aqui o Vitor pela apresentação incrível, o Sidney Piranga por essa introdução aí, falar um pouco o quanto o mercado aí, ele é um mercado maravilhoso, né? Não vamos aceitar aí que falem, o mercado é isso ou aquilo. Não, o mercado de energia é seu, é do consumidor, é de quem quer trabalhar e olhar para cima e falar, não, vamos trabalhar de uma forma adequada. Então, de novo, agradecendo vocês mais uma vez aqui e sucesso aí na venda desse suporte aí para os empresários Exato. brasileiros, tá ok? Ok, Ricardo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tamo junto aí. Agradeço demais o convite também. Obrigado. Valeu, Ricardo. Valeu, pessoal. Um abraço para vocês. Até mais.